Bom dia, people. Bom dia, bom dia. Vamos esperar o pessoal ir entrando. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, tema top hoje, hein? Quem tem aqui preocupação com a influência dos filhos? Bom dia, Maiara. Bom dia, Eric. Bom dia, Vivi. Bom dia, Tati, Gi, Marilza, Arima. Bom dia, Carminha, Aline, Gisele. Bom dia, minhas lindas. Bom dia. Bom dia, Danila, Ana Lúcia, Jussara. Bora hoje falar de uma coisa mega importante, né não? Quem tem preocupação aí dos filhos se perderem por más influências, né? Quem aqui, mãe, já ouviu também lá na adolescência, na juventude, conselhos, convites, né? Que na verdade não eram bons, não é isso? Nós passamos por isso, né? Ô, Jonatas, bora tomar um café. Tá ali fazendo um ovo, né? Bom dia. Ai, obrigada, Vivi. Maravilhosa vocês, né? Pois é, né? Como não ter medo, né, Érica? Às vezes eu fico pensando em coisas que eu já fiz. Vocês pensam nisso? Né? Eu falo, nossa, uma vez eu fiz isso. Uma vez eu fiz isso. Uma vez eu fiz aquilo, né? Quem dá um remember aí nas coisas que já fez e aí fala, uau, né? Primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. A Flávia, muito eu. Você pensa isso, Flávia? Tipo, ai, meu Deus, né? Ontem eu tava conversando, ontem não, antes de ontem, né? Que eu tava lá em Naples, eu tava lá com a Priscila. A Priscila era uma seguidora aqui. E a gente foi conversando, fazendo amizade. Aí a família dela é de São Paulo, ela foi para São Paulo, a gente combinou alguns encontros. E hoje a Pri, ela é uma bênção na minha vida, ela vende as caixinhas, todo o material aqui nos Estados Unidos. Então, quem é dos Estados Unidos, se precisar, né? Ah lá, a Arima falando, a prima é amigona. Então, quem precisa do material, fala, mas eu moro nos Estados Unidos, né? Não tem como, tem como chegar aí também, né? Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto importantíssimo, de como proteger os filhos da influência do mundo. Não é fácil, não é mesmo? Eu acho que é uma preocupação enorme pra gente, não sei pra vocês, né? Vamos combinar que a gente tem alguns comportamentos fortes a respeito disso e eu vou falar quais são os seus comportamentos acerca disso para você olhar para isso. Bem, será que eu sou assim? Será que eu faço isso? E aí eu vou dizer a consequência desse seu comportamento, né? Ó, você pode ter esses dois comportamentos, se você fizer isso, que vai gerar isso sendo bom e ruim, né? E como proteger os filhos dessas questões de influência. Acho que eu vou ficar um pouquinho mais para trás assim, porque minha cabeça já tá fervilhando aqui de ideias e depois eu vou tentar colocar isso daqui no YouTube, né? Papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão. Gente, minha cabeça, né? Vai longe. Tentar no YouTube e vamos talvez pôr de bônus na aula, porque eu sei que vai ficar um resumão aqui poderoso, né? Importante para vocês. Vamos começar orando? Vamos começar orando, né? A gente fez, dia 8, eu não tava aqui, tava em viagem, né? A gente fez a nossa primeira live, acho que dia 5 do ano. Dia 8, que seria a live mais técnica, né? Não, seria outro café, eu tava em viagem. Hoje é a primeira aqui que eu vou
colocar para vocês muita coisa. Eu avisei todo mundo, avisei nos stories que eu fiz um cronograma de cuidado para vocês, tá? Eu vendo os cursos, eu tenho um material muito profundo e eu sei que às vezes nem todo mundo consegue. Então eu peguei um pouco algumas áreas que são importantes e fiz um cronograma aí até novembro para trabalhar com vocês. Então cola aqui. Eu sei que tem muitas pessoas na internet, muitas vozes, você segue bastante gente, isso é legal, mas é que eu fiz um currículo mesmo para trabalhar com você, que vai envolver 4 pilares, que vai levar você para um novo nível de maturidade espiritual e emocional, tá bom? Eu sou psicóloga, né? Então eu quero colocar isso à disposição de vocês, mulheres que estão aqui. Então hoje a gente começa esse currículo. Você pode assistir uma live no ano, 10, 12, todas, metade, né? Mas eu vou estar aqui em todas elas. E eu quero orar por isso, tá? Eu quero orar por esse currículo, eu quero orar por esse ano, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pelos seus filhos, eu quero orar pelo seu casamento, eu quero orar por tudo que nós vamos fazer aqui. Aqui, esse Instagram aqui, ó, antes chamava Mamãe Educadora, né? Quem me segue do Mamãe Educadora? Começou com Things to Teach, coisas a ensinar. Aí um nome muito americano, não ia rolar, ficou Mamãe Educadora e agora eu acabei trocando pelo meu nome, porque tinha gente que nem me conhecia pelo nome. Ah lá, Mamãe Educadora, né? Ah lá, a Vivi já conhecia do Mamãe Educadora. Nesse processo todo, eu entendo que esse aqui é o meu espaço, é a minha casa, é a sala que eu abro publicamente para essas 200 e não sei quantas mil pessoas que estão aqui, tá? Então é um espaço comum, né? Muito comum, todo mundo aqui pode entrar, acessar, ler, ver, comentar, curtir. Mas ao mesmo tempo é um espaço privado, é minha casa, né? E eu protejo isso também. Eu protejo isso de críticas muito ofensivas, né? Existe uma geração de pessoas doentes. Então, quando as pessoas vêm com críticas ácidas, eu acho que você não deveria, né? Eu não aceito mesmo. E não é porque eu não aceito a crítica, é porque eu não aceito a ofensa, né? Mas eu tenho um espaço acolhedor, aconchegante, para a gente crescer juntas. Agora, nesse processo de crescimento, quem tem filhos aqui sabe, crescer é super prazeroso o tempo todo? Não, crescer dói. Quantas vezes para nós levarmos os nossos filhos para maturidade, ensinar eles a internalizar regras, ensinar eles a internalizarem princípios, ensinar eles a internalizarem algumas coisas, há confronto de ideias, há conflitos muitas vezes entre nós e os nossos filhos, há confronto de comportamentos, há confronto de pensamentos, há conversas profundas sobre eu fiquei chateado com isso, eu fiquei chateado com aquilo, eu não queria, eu achei que você vive isso aí na sua casa, é assim com os seus filhos. Então nessa trajetória vai ter dias aqui que você vai ter raiva de mim, que você vai falar, não concordo com ela, não gosto dela, não, ela é ótima, mas isso aqui não, tem hora aqui, né? Como a gente tem numa relação de mães e filhas, de mentoras, de cuidadoras, né? Dentro da psicologia a gente vive isso na clínica, que não é um consultório, mas a gente vive isso na clínica, né? Quando eu atendo adolescentes,
Eu já aviso os pais. Vou falar, olha, no começo eles vão me amar. Eles vão me amar, eles vão criar vínculo comigo. Eles vão falar, Cássia é legal. Depois de um tempo eles vão me odiar. E eles vão querer parar a terapia, eles vão querer sair. Por quê? Porque a gente não tá ali para passar tempo, né? Então, no meu atendimento clínico, a gente faz a lista das demandas. A gente entende essa dor da alma, a gente entende os comportamentos nocivos e a gente vai trabalhar para mudar. A gente não vai fingir que não tá vendo. O seu objetivo aqui é fingir que não tá vendo algumas coisas na sua casa, é fingir que seus filhos não têm determinado perfil, é consumir uma coisinha gostosa ou outra. Qual é o seu objetivo em gastar o seu tempo e investir o seu tempo aqui? É para aprender? É para crescer? É para chegar num novo patamar de maturidade emocional e espiritual? Então aqui é o seu lugar. Se esse não é o seu objetivo é passar tempo, é ver uma coisa bonita. Essa não é uma boa casa para você. Aqui não vai ser um bom lugar para você, porque eu não vou expor no meu feed mensagens de autoajuda, eu não vou expor no feed coisinhas legaisinhas só para ganhar seguidores, muito pelo contrário, meu crescimento ali é até de bem devagarzinho, porque é um lugar muitas vezes de confronto, é um lugar de orientação, é um lugar onde você vai ser confrontado com muitas questões para o seu crescimento pessoal. Então hoje, por exemplo, nós vamos falar das más influências dos filhos e a grande maioria às vezes quer uma receita pronta e eu vou colocar você no meio dessa receita. A mãe, ela é o ingrediente principal. A mãe, ela é a ajudadora do lar, ela é a conselheira, é a mulher sábia que edifica, exatamente, é um lugar verdadeiro aqui, nós vamos para isso. Porque a palavra chama a mulher para isso, a Bíblia fala da mulher para esse lugar. Delícia. Ai, gente, ó, o Alido trouxe café e trouxe água, ó. As crianças estão dormindo ainda. Já aqui é 7 horas da manhã, né? E aí, então, nós vamos para isso, porque Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para esse lugar. Sempre aprendi muita coisa importante que levo para a vida, que às vezes dói, né? Dói, eu sei que dói. Eu sei que eu sou uma pessoa contundente, que eu vou lá e pá, né? Tem pessoas que me amam por isso, tem pessoas que me odeiam, né? Eu já arrebanhei pessoas que muitas vezes, ela não, né? Mas é verdade, né? O que é certo. Ó, gente, um parênteses, olha aqui a Priscila da Oficial CAEG. Na outra live, alguém me comprou selinho aqui. E eu falei, não compra selinho. Você foi abençoada na live, você quer fazer uma oferta. Você vai entrar aqui nesse Instagram, ó, Oficial CAEG com G mudo. E é o ministério que eu gosto de abençoar, tá bom? Lá e o Nordeste, né? Mês passado a gente abençoou o Nordeste, agora a gente vai abençoar a CAEG aí. Então, quer dar uma oferta? Entra lá, tem a conta, é uma casa de acolhimento de crianças que tem os vínculos protetivos quebrados e roubados, né? Pais que abusam, pais que perdem a guarda da criança, vão lá para a casa de acolhimento do pastor, do missionário aí, Paulo, e da missionária Priscila. Já ia chamar vocês de pastor, Pri, né? E eu vou lá, quem já viu, olha lá, ó, esperando, eu vou, esse ano não vou, tava combinando de ir em março, Deus vai preparar, né? Então eu vou quase todo ano, né, Pri? Só na pandemia que não rolou. Não vou com a frequência que eu gostaria, mas eu vou. Então, logo a gente tá lá em Afuá de novo, fazendo essa visita missionária. Quando eu for, Pri, eu vou levar as caixinhas novas. Meu sonho, se eu fosse rica, eu falei pro Jonatas, né? Todo lote do Nem Só de Pão, o primeiro lote eu teria dado
pra gente distribuir aí no Pará, nas Ilhas Marajós e tudo mais, mas eu vou levar. E Deus vai preparar, né? E aí, gente, vamos então pra nossa live, né? Já começamos o ano, então eu precisava falar disso aqui com vocês, tá bom? Então, como que nós protegemos os nossos filhos das influências do mundo? Então, primeira coisa, como a gente já falou aqui, é entender que você é essa pessoa. Alguém falou, Cássia, mestre de obras. Você é a mestre de obras da sua casa e na vida dos seus filhos. Primeira coisa, anota aí no seu caderno para começar o ano. Para começar o ano, essa é a primeira mensagem que eu quero dar para vocês com relação a edificar a sua casa. Você é a mão de obra, você é a mestre de obras, você é a edificadora. Ponto. Se você é divorciada, se você é mãe solo, se você é separada, se o seu marido não é cristão e se o seu marido não é um sacerdote do lar, não tá no mesmo patamar, não alcançou essa mesma necessidade, é você. Um monte de gente casada vem e fala, mas o meu marido não faz, mas o meu marido não ajuda, o meu marido não compreende, o meu marido não é o sacerdote do lar. Aí a gente vai para a igreja no culto de domingo e ouve tudo isso. Sobre o marido ser o sacerdote, sobre o marido carregar as coisas espirituais. E a mulher ouve lá no culto da igreja falando, ai, Deus toca no meu marido. Mas a verdade é que daí ela volta para casa frustradíssima, porque o marido não é nada do que o pastor falou, o pastor pregou na igreja. E aí ela volta frustrada e ela passa a semana angustiada, porque daí ela começa, cara, ele ouviu a pregação inteira. Como é que ele não tá fazendo nada? E daí passa a semana irritada, às vezes brigando com o marido, ou o marido começa a melhorar, ela fala lá, vai uma semana, né? Porque ouviu no culto, depois não vai fazer mais nada. E aí a mulher, ela fica com a mente dividida. Ela começa a se frustrar porque ela está sozinha nesse lugar. Isso não é verdadeiro. Você não está sozinha nesse lugar de edificar e construir a sua casa. E aí ela cria também um mundo fantasioso, né? Tipo da Disney aqui, né? De fantasioso de família, com todo aquele padrão, o que é um objetivo, é um foco de trabalho, é um lugar onde a gente vai alcançar, né? Aquela meta, é a nossa meta. Mas a meta, ela não existe para roubar a sua paz. Ela existe para trazer você a consciência do que é possível e de onde você ainda não está, ok? Então a meta, ela traz consciência. Ela não pode trazer tristeza e frustração para sua vida e para sua casa. E você é essa responsável. Você levou para lá, amorzão. Você tirou o carregador e levou ele para lá. Aí, você é essa responsável. Então, às vezes a mulher casada, ela fica reclamando, chorando, criticando. E a mulher solo, viúva, solteira e divorciada, ela fica chorando porque ela não tem. E aí ela enfia na mente que é mais difícil para mim que sou mãe solo, é mais difícil para mim que eu tô separada, é mais difícil para mim. Deixa eu te dizer uma coisa, querida. Deixa eu te dizer uma coisa, né? Só precisa de uma pessoa para influenciar outra. Não precisa de uma multidão, né? Uma pessoa, às vezes, só faz toda a diferença no trabalho, toda a diferença no Instagram, toda a diferença dentro de uma casa. Então, olha aqui a Tati, eu não tô me sentindo sozinha nesse processo, porque a gente tá junto aqui, né? Como mãe, como mulher. Então, é a gente que vai entender que é para nós.
Pare de reclamar. Quer proteger os seus filhos da influência do mundo? Pare de reclamar e entenda que esse processo é seu. Por quê? Porque para o seu filho se conectar a você, primeira live do ano, nem sempre eu vou repetir isso aqui depois, não sai da live. Então, para o seu filho se conectar a você ou ter uma escuta acolhedora daquilo que você está falando, ele precisa olhar para você, para o seu rosto, para a sua voz, para a sua disposição psíquica. Escreve aí no caderno, né? Ele precisa olhar para a sua disposição psíquica e falar: uau, top essa daí, top essa daí. Ele não pode ter relacionamento com uma pessoa que é a mãe, a mulher da casa, que vive cansada, frustrada, brava, irritada, né? Não, faz assim, você não vai proteger, você está afastando ele tanto de você, e esse é a primeira porta de vulnerabilidade. A primeira porta de vulnerabilidade para as influências mundanas é essa. Ai, doeu aí? Essa é a primeira porta de vulnerabilidade, tá bom? Então a gente fica olhando para a escola mundana, para o currículo mundano, para os amigos mundanos, e não é. A primeira porta de vulnerabilidade para as más influências é o vínculo fragilizado com os pais. Quando nós atendemos, né, em abrigos, a Priscila está aqui, é testemunha, pode até comentar, não sei se a Pri saiu, nos abrigos, nas casas de acolhimento, nos programas de assistência social do governo, né, eu trabalhei um bom tempo com isso também, né? Eu fui diretora de projetos socioassistenciais, né? Escrevi o projeto, era diretora, tinha convênio com a Prefeitura de São Paulo. Qual a primeira coisa que a gente estuda em assistência social e psicologia? Quebra de vínculo com pai e com mãe. E a principal protetora é a mãe. Então, quando a gente vai estudar os casos graves, que a gente vê o abuso sexual, o encaminhamento para as drogas, a prostituição infantil, o braço principal de falha foi a mãe e a mulher. Ai, que peso, eu não sou obrigada a carregar essa cruz. Vamos, aquele discurso das feministas. Porque só eu? O filho foi feito por dois. Eu vou usar uma palavra bem feia aqui, né? Vai esferrar essas feministas, porque para mim isso é nobreza. É nobreza. A pessoa, ela quer ter um baita título numa empresa, ela ser CEO, mas lá ela pode carregar tudo nas costas, porque daí lá ela é diretora, gerente, CEO, então ela não vê problema nenhum em carregar a empresa inteira nas costas. Mas quando é da família e dos filhos, ela fica com esse discurso hipócrita, né? Desgraçado, é um discurso desgraçado, sem graça, sem a graça de Deus, sem a graça do amor, sem a graça da alegria, de que ela carrega tudo sozinha. Mas ela reclama porque ela vê demérito nisso, e quando ela vê demérito nisso, abre uma porta de fragilidade e de vulnerabilidade para as más influências. O filho vai falar: oi, tem alguma coisa errada aqui comigo? Tem algum problema aqui? Eu não sou, minha mãe não me ama tanto assim, não é tão prazeroso e gostoso assim ela me dar conselhos e cuidar de mim. Preciso de novos conselheiros. Preciso sair de casa. Preciso de pessoas que me amem, preciso de pessoas que tenham prazer em estar comigo. E aí vem a adolescência, né? A criança, ela
Percebe isso antes da adolescência. Ninguém perde filho na adolescência. Ninguém perde filho na adolescência. Perde antes, né? Essa semana a gente tava aqui, daí ontem, não sei, a gente perdeu. Vou contar uma história minha. Perdemos um cobertor, né? Eu trouxe um cobertor na viagem, eu tenho muito frio no avião, eu trago um cobertor. E aí ele ficou usando esse cobertorzinho, perdeu o cobertorzinho, acho que deixamos, sei lá, em Miami. A hora que eu vi que, pô, sumiu o cobertor, eu fui dar uma bronca na Elo, né? Pô, perdeu, fica lá cuidando do boneco, nananana, fazendo aquele discurso. Aí eu saí, o Jonatas falou, vem cá. Tá lá no quarto, tipo, né? Eu acho que a gente pode perder a mão nisso tudo. Porque às vezes eu dou essas broncas meio, fala abaixo que ela tá lá, meio exagerada. E aí eu fui, olhei, e ela entristeceu com aquilo. Aquilo pegou no coração dela nesse dia, né? Nesse dia pegou. Aí eu fui até a cama, ela tava deitada, eu falei, filha, você me perdoa? Que tipos de pensamento você está tendo agora? Você está tendo pensamentos do tipo, eu faço tudo errado, eu não sou boa, ela fez, eu pensei que eu sou uma irresponsável e que eu não faço as coisas direito para você. Olha essa olha essa brecha, entendeu? A brecha emocional e espiritual. Eu sou uma irresponsável, eu não faço as coisas direito para você. Ó o diabo abrindo uma porta aí. Vai ter alguém para quem eu faça direito. Vai ter alguém que vai validar o meu trabalho. Vai validar aquilo lá. Aí eu voltei e falei, olha, esse é um pensamento disfuncional, né? A mamãe ficou triste porque eu gosto lá do cobertor. Eu passei um pouco da medida da bronca. No fundo, eu não sei se foi você que perdeu ou qualquer um de nós. E eu, na tendência, eu fui lá e culpabilizei você porque você tinha embrulhado lá a bonequinha num outro lugar, né? Mas fazendo passo a passo aqui, pode ter sido até eu. Então eu quero pedir perdão para você, desculpa, exagerei. Nós vamos combinar isso aqui para fazer a partir de agora. E de tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Blinda, porque esse tipo de pensamento não é verdadeiro. Eu tenho orgulho de você, eu tenho admiração por você. Você é uma menina e falei o que ela é boa. Você é caprichosa, você é criativa, você é amorosa, você é gentil. E pensar que você é irresponsável não é verdadeiro. Então, as portas de vulnerabilidade, elas não se abrem na adolescência. Elas se abrem agora, nessa pré-adolescência. Então, a Elô tem 8 anos, né? 8 anos e meio. Essas portas se abrem de 9 a 12 anos. Com 9 a 12 anos, nós começamos a tratar os nossos filhos já como maiores. Exigimos deles coisas que nós não exigíamos aos 6, aos 5, entendeu? E aí eles começam a ter essa percepção. Isso abre uma porta de vulnerabilidade para as más influências. Nós vamos dar uma de louca de vez em quando? Vamos dar uns gritos, fazer errado, tudo bem. Aí vai usar a técnica dos 2 R's, tá bom? Então vai fazer isso. Coisa que eu tenho ensinado aqui para vocês. Então, a gente primeiro protege. O trabalho é meu, eu tô bem com isso. Eu tenho clareza de que eu não vou ficar culpabilizando meu marido, meu ex-marido. Eu não vou transferir essa responsabilidade e eu vou pegar para mim sem problema nenhum, né? Eu vou pegar para mim. Eu tô bem com isso, eu sou mãe, eu quis ser, né? Ou aconteceu,
Mas é bênção na minha vida, meus filhos são bênção, meus filhos são... Eu vou começar a estruturar o meu olhar psíquico para beleza, para nobreza, para maravilha da maternidade, que é o trabalho mais maravilhoso. Quando eu olho meus filhos, vejo as pessoas falando deles, que graça, que gentis, né? A gente foi aqui, já visitou 2 amigos aqui, né? A gente visitou a Priscila, visitou a Paty e o Edu, aí a gente vê os filhos, né? Com os nossos amigos. Meu filho tem 17 anos, meu filho sentado na mesa com os adultos, conversando, ajudando, trabalhando, servindo os meus amigos. Isso me enche de orgulho e de gratidão. E aí eu falo, uau, tô fazendo um bom trabalho. Aqui, hoje eu tenho o privilégio de compartilhar essa tarefa com o meu marido. Mas meu marido não foi sempre assim. Eu tenho 25 anos de casada. Nesses 25 anos, ele tá aqui, ele pode falar para vocês, uma boa parte ele achou que eu era a pedagoga, a responsável, que eu dava conta melhor e ficava às vezes à margem desse processo. Hoje ele vem e trabalha ali junto comigo, ele puxa, ele fala, ele enxerga, ele percebe. Mas isso só aconteceu quando eu mudei também a minha conjugalidade, né? Eu parei de ser aquela caciloca chata que eu era. Ó, a técnica dos 2 R's, eu ensino no curso Filhos Blindados. Eu vou explicar mais ou menos aqui, mas quem quiser aprofundando isso, depois eu falo só sobre isso, porque senão a gente toma muito tempo aqui. E o tópico é da vulnerabilidade, mas é rebobinar, né? E reparar. E aí, hoje ele faz isso, hoje ele tá atento, ele tá ligado, ele tá no movimento, ele tá, né? Mas nem sempre foi assim. Então essa porta ela precisa ser fechada. Daí vamos para outra porta de vulnerabilidade e de influência dos filhos. Então a gente quebra o vínculo na família, pronto, as influências vão chegar. As mães estão sempre cansadas, exaustas, desgastadas, o filho nunca vai contar. E aí, a segunda porta é o tempo cronológico. Nós temos o tempo, né, de qualidade, assinado capiroto, né? Eu já falei sobre isso também, né, com vocês, que tempo de qualidade, às vezes, é uma grande desculpa e justificativa para quem não tem tempo cronológico, de relógio com os filhos, né? Então, às vezes, o diabo gosta de usar essa desculpinha. Ah, mas eu tenho um tempo de qualidade com os meus filhos. Ficou 5 minutos brincando de alguma coisa. Ou sentou do lado 10 minutos, entendeu? E aí você se justifica com esse tempo de qualidade. Mas tempo de qualidade para crianças e adolescentes é tempo cronológico. Nenhum adolescente vai contar da vida para você, querida, em 10 minutos de conversa. No way, né? Não vai. Não se engane. E se você parar para prestar atenção, eu quero que você veja se as suas conversas são profundas ou superficiais. Áreas de influência, as conversas são profundas. Quem está em processo de influenciar o outro está entrando e tendo conversas em áreas profundas. Vocês que colocam aqui, nossa, eu aprendi muito com você, nesses 5 anos aqui com você eu mudei minha vida. Vocês não ficaram aqui só olhando live. A grande maioria conversou comigo no direct, fez curso meu, fez 2 horas de mentoria. Cada mentoria minha dá 2h30, né? A pessoa, ela se rasgou e ela não teve um tempo de qualidade comigo. Ela gastou tempo cronológico aqui. Com os filhos, a mesma coisa. Eu vou ter tempo cronológico com eles. Eu vou assistir um filme inteiro, né, do Léo, que eu nem gosto.
favorito, eu vou assistir outro filme inteiro, né? Eu vou assistir filmes agora. Assistir Léo, assistir Meu Malvado Favorito, eu tô falando dos filmes antigos, assistir Carros, Frozen, né? É fácil. Difícil, às vezes, é assistir filme com os pré-adolescentes. Difícil assistir filme, às vezes, com adolescente, né? Assistir, eu vou falar que o povo vai ficar escandalizada. Assistir a trilogia, não, eu ia falar a trilogia do Matrix. Mas assistir todos os da Marvel, entender os personagens, conversar sobre isso com os filhos, né? Assistir com eles e ter diálogo profundo de alma, né? Quem viu um Reels lá que eu indico de jogos, o Dixit, as cartas, elas promovem essa reflexão. Porque eu vi isso, eu enxerguei aquilo, eu olhei aquilo lá, pá. E você vai jogar com o seu filho por um tempo. E jogando, tendo que você mudar para jogar jogo que ninguém gosta às vezes. Você vai conseguir ouvir, perceber, entender, compreender a forma de pensar e aí exercer influência nas áreas profundas dos seus filhos. Então, essa questão ela é muito importante, a do tempo. Faz sentido para vocês? Se o seu tempo é só dentro do carro, só comendo na mesa, né? Não vai rolar. Às vezes, como eu sou aquela influencer mais ou menos, né? Às vezes eu não exponho muito a minha vida nos stories, mas de sábado e domingo a gente vai pra piscina, eu jogo vôlei na piscina, eu sou agitada também. Eu trabalho muito na casa e às vezes eles falam: para de fazer as coisas e vem aqui brincar, mãe. Mãe, vamos brincar agora? Mãe, vamos... Eles pedem também. E eu preciso melhorar nisso também. Embora eu já faça, eu preciso melhorar muito mais. E meu marido faz isso muito bem. Meu marido, ele brinca, ele joga bola, ele vai andar de bicicleta, ele senta jogar jogo. E aí eu falo, então, dá um help aí nessa hora, né? É uma parceria. Então é uma bênção. É uma bênção você tá casada e ter um marido que faça isso. Mas não é determinante. Não é determinante, né? Então, o tempo cronológico é essa segunda porta. Investir esse tempo cronológico. E quando você investe esse tempo de cronológico, terceiro e último ponto é a comunicação assertiva. O que você mais, quando você entrar, né, no Instagram, o que mais você vai ouvir aqui? Se comunique, converse com os seus filhos. Comunicação é uma boa chave. Conversar com os filhos é muito bom. E isso é uma chave importantíssima de proteção dessas portas de vulnerabilidade. Mas, sobre o que você conversa com os seus filhos? Então, é aprofundar esse diálogo, né? É você realmente ser intencional, é você saber o que você está fazendo, é você chegar nesse lugar com confiança, com estratégia, com prioridade, com tempo e desenvolver um plano de ação para o desenvolvimento do caráter dos seus filhos, né? Então, quando eu tive o Theo tem 17, Elô tem 8. Né? Até preciso arrumar lá a página que o pessoal foi escrever para mim, pôs 13 anos. É 8, Elô tem 8. E aí, eu comecei a entender, eu já tinha anos de experiência, né? O Theo nasceu em 2006. Eu trabalhava desde 1992. Eu já tinha trabalhado com a comunidade surda, eu trabalhei com crianças especiais, eu sou intérprete de Libras, eu já tinha compreensão dessa mentalidade materna, do difícil, do, né, que faz bem feito e leve,
por um período, depois entra numa fase de cansaço, de fadiga, de reclamação. Eu já visualizava tudo isso na maternagem, né? Eu já atuava orientando pais acerca disso tudo. E aí eu falei, bem, eu preciso compreender que é uma jornada não de limpar bumbum e trocar fralda. Não é uma jornada sobre introdução alimentar, não é uma jornada sobre qual leite mais importante ele vai ter, não é uma jornada sobre qual a melhor escola, que tipo de inglês ele vai ter. É uma jornada para a formação do caráter, porque se os filhos tiverem isso desenvolvido no caráter, eles vão, e aí eu vou trazendo todo o conhecimento, né, da pedagogia ali para criar esse programa na minha mente. E aí que foi que deu origem ao livro Cultura da Bênção no Lar, porque eu sou cristã e eu uni o meu estudo sobre desenvolvimento da moralidade, né? Eu estudei na minha formação, eu fiz habilitação em orientação educacional e uma parte do programa era desenvolvimento da moralidade. Então, eu uni tudo que eu estudei sobre o desenvolvimento da moralidade e esses dias eu fui dar uma palestra na aeronáutica e quando eu peguei o manual da aeronáutica, fenomenal. Daí eu até falei lá pro coronel, acho que eu falei, olha, amei o manual, porque vocês estão muito bem referenciados de autores. Então, os autores ali do manual eram, de fato, os pioneiros e as referências nacionais e internacionais no assunto de desenvolvimento da moralidade, coisa que eu estudei já lá em 2002, 2003, esse período aí, né? Peguei esse estudo sobre desenvolvimento da moralidade e amarrei com a palavra de Deus, porque, gente, é Bíblia pura. Quando a gente estuda algumas coisas na pedagogia e na psicologia, tem gente que tem olhos voltados para o capeta, né? Tem gente que tudo vê o capeta, tudo vê o inferno, tudo vê do diabo. Eu não sou assim. Eu olho e eu vejo Deus em todas as coisas. Eu olho e falo, caraca, como Deus inspirou o homem para fazer isso. No meio da criação humana, daquilo que o homem cria, vão ter coisas diabólicas, mal feitas, mas listar, elencar, pensar, filtrar é uma tarefa humana. É uma tarefa humana. A Eva tinha o jardim inteiro. Ela poderia filtrar as coisas boas. Ela foi lá e pum, foi bater papo com a serpente, né? Ela fez uma filtragem negativa. Na psicologia a gente aprende isso também. Coisa que tá lá também, lá no curso Filhos Blindados. E aí eu uni tudo isso, né? Porque eu vi a Bíblia expressa em todos esses ensinamentos. Tinha coisa que, óbvio, não é a Bíblia, mas a base ali foi isso. E aí eu criei o livro Cultura da Bênção no Lar, um guia prático de virtudes. Então, eu ponho várias virtudes para o desenvolvimento do caráter. E aí eu falo, né? Preste atenção nisso, compreenda isso. Converse sobre isso com seus filhos, ore, abençoe, ensina esses versículos, para que aqueles versículos sejam a base da moralidade dos seus filhos, para que seus filhos tenham um desenvolvimento moral, bíblico e cristão. Faz sentido isso para você? E eu fiz esse plano, né? Escrevi o livro, fiz tudo isso e venho executando isso com os meus filhos. E hoje os meus filhos fazem o que é, né, uma das coisas que a psicologia ensina, né? E quando a pessoa é ansiosa, ela faz para o mal. Quando ela é curada, ela faz para o bem. Ela generaliza. O que é generalizar? Ela pega um princípio e aplica em outras situações. Na ansiedade, a pessoa fala, bem, vai acontecer algo ruim comigo. E ela generaliza para tudo. Meu filho vai morrer, e ela generaliza para tudo. Piscina, carro, tudo ela tem pensamentos. Ela está fazendo uma filtragem negativa, certo?
cristãos vão fazer a filtragem positiva. Ele vai ver, ele vai trabalhar da bondade. Então ele vai ser bom na escola, ele vai ser bom no jantar com os amigos da mãe, ele vai ser bom na relação com os amigos, ele vai ser bom. Você tá entendendo? Ele vai generalizar aqueles princípios e isso vai começar a blindar e proteger das influências diabólicas e malignas. Nós vamos fazer a outra live semana que vem. Eu não lembro o tema aqui de cabeça, mas semana que vem eu vou abordar outra chave, né? Porque eu fiz um programa para vocês sobre a questão do discernimento. E aí o filho ele vai começar a discernir, né? Tá lá na aula também dos filhos blindados. Eu não sei quem aqui é aluna, mas essas 3 chaves estão lá, aula a aula, para a gente realmente conduzir o filho para essa percepção, né? Então, isso é muito fundamental, tá bom? Então, a gente vai proteger, entendendo que eu sou a responsável a partir de 2024. Abandone a mentalidade de que você tá sozinha, isolada, precisa de alguém. Isso é diabólico. Isso é diabólico na tua vida. Isso é diabólico. Isso gera em você sobrecarga, cansaço, frustração, paralisa a tua força. Davi, quando chegou diante de Golias, ele podia ter falado assim: pô, vou eu agora, com 1,30 m, ver que vocês estão sendo um bando de frouxa? Eu vou ter que fazer isso sozinho? Ele não pensou isso. Ele olhou para a situação e falou: eu vou. Mentalidade. O que moveu Davi a vencer o Golias foi a mentalidade de que aquele trabalho era para ele. Quando ele se pôs na situação, ele estava lá, cuidando no campo. Quando ele chegou na situação e viu a desgraça, ele teve senso de responsabilidade e senso de urgência e foi lá e fez. Só vai viver a experiência de Davi, de honra, de vitória, quem tiver senso de responsabilidade e senso de urgência. Se você não desenvolve isso na sua maternidade, aí você vai desenvolver o mesmo senso do povo ali. De e agora? Estamos sendo afrontados. O diabo tá na escola, o diabo tá no condomínio, o diabo tá secando a vida dos meus filhos. Tudo é do diabo. E aí gera mentalidade de bolha, né? Aí o povo fala: não, mas mentalidade de bolha é bom. Jesus foi criado numa bolha. Na boa, isso não tá na Bíblia, gente. Onde que tá a história da infância de Jesus, que Jesus foi criado numa bolha? Isso o povo tá subentendendo que a Bíblia fala do ministério que começou aos 33 anos. 30 anos. E começa aos 30 anos porque Deus não faz nada pela metade. Sabe por que começou com 30 anos? Porque é quando dá a maturidade final neurológica. Quando o cérebro está pronto, aos 30 anos, o cérebro está pronto, os neurônios estão mielinizados. Nunca ninguém no mundo, na ciência, vai poder falar que Jesus não estava na maturidade física plena, mental e emocional quando começou o ministério dele. Deus não quebra os próprios princípios. Então, por isso começou lá. Então, nós vamos preparar os filhos para o ID. Preparar os filhos para o ID com essas metas virtuosas, protegendo das influências. Que influências? Que influências? Por onde se dão as influências? Visão e audição. São as portas de vulnerabilidade das influências na vida dos filhos. Então, quando eles veem coisas, ouvem coisas, elaboram curiosidades, vontades e desejos. Então, a gente aqui, tudo é novo onde a gente tá, né? Nunca viemos para cá. Não conhecemos o mundo, as coisas. É a primeira viagem da Elô. Então, o que eu disse para ela ontem? Quando você ver ou ouvir algo e gerar curiosidade, não avance, pergunte para nós. Mate a sua curiosidade aqui.
que é uma das outras aulas lá, de um dos cursos, né? Acho que do Identidade Blindada. Converse sobre nós com isso, né? Então, tudo isso é fundamental. Então, vai entrar por essas portas de vulnerabilidade, né? Ele vai desenvolver vontade, desejo, curiosidade, e aí você vai inferir a palavra de Deus, e não só a palavra de Deus, gente. Não dá para falar só da Bíblia. Desculpa. Aí, tá vendo como o povo me odeia? Né? Só Jesus é suficiente, ele é suficiente, mas você não vai falar só disso. Você vai falar sobre a importância da alimentação, você vai falar sobre a importância da saúde, e a área de psicologia, de educação emocional, de equilíbrio emocional é fundamental também. Então pare de ser ignorante e achar que só isso é suficiente, né? No sentido de, eu não preciso de mais nada. Não é bem assim, gente. A gente amplia, Deus usa tudo isso para nos abençoar, como usou Paulo, com cultura, com conhecimento, com formação, com tudo que ele tinha, né? Então, a gente vai aprender sobre tudo, a gente vai ampliar o nosso repertório de conhecimento mental e emocional para atuar, amém? Vai dar nosso horário? Vamos orar? Vamos orar e declarar, né? A palavra de Deus sobre a nossa casa. A palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos buscar o Senhor e declarar, né, que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, nós dependemos dEle, e tudo isso que nós aprendemos aqui é de Deus e é possível por Ele que nos fortalece. Querido Deus, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, nós declaramos que o Senhor é o nosso Senhor, é o dono da nossa vida, é o dono da nossa casa, é o dono do nosso tempo. Quantas coisas o Senhor falou no nosso coração hoje, a começar sobre a nossa mentalidade. Senhor, o inimigo tem gerado uma cortina de fumaça para nós, nos gerando cansaço, frustração, sobrecarga, peso, por conta da maternidade. Algo maravilhoso que o Senhor fez para nós. Nossos filhos não nascem de ovo, são gerados no nosso ventre. Nós temos o privilégio de parirmos, de termos filhos, de gerarmos a vida dentro de nós, de educarmos os nossos filhos, deles serem filhos. O Senhor não nos fez sozinhos, isolados, o Senhor nos criou como seres sociais, relacionais. Isso é uma bênção. Mas o inimigo tem gerado cansaço, frustração, peso e derrota. Senhor, nós entregamos tudo isso agora no teu altar e declaramos mudança de mentalidade sobre nós. Nos ajuda, Pai, a fazer o que a tua palavra nos ensina, que eu tanto falo aqui a cada uma de nós, que elas escrevam no papel isso. Coloquem na parede para que elas sejam lembradas de que essa mentalidade precisa ser mudada, porque isso abre portas de vulnerabilidade do inferno para perdermos os nossos filhos para as influências do Instagram, do TikTok, das redes sociais, do uso excessivo de tecnologia. Os nossos filhos caem nas armadilhas de celular e de internet porque a falta de risada, de presença, de toque dentro de casa. Se as conversas forem boas, se o relacionamento for bom, ninguém vai se isolar dentro de um quarto com o celular na mão. Nos ajuda a ensinarmos isso para os nossos filhos, Pai. Porque a tua presença precisa ser fluida dentro de nós. Nós precisamos jorrar os rios de água viva do nosso interior. E os nossos filhos têm que beber dessa água no seio do lar. Senhor, obrigada por esse ensino, obrigada pelo segundo ensino sobre o tempo que o Senhor criou, dia e noite, ciclo circadiano, o Senhor criou as estações, que a gente possa usar bem o nosso tempo naquilo que é fundamental, nos relacionamentos com os nossos filhos, maridos, que a gente pare de achar que o mais importante é a casa limpa, a louça, e a gente não está fazendo apologia, Deus, para todo mundo viver na bagunça, não é isso.
mas que a gente seja ágil, rápida, destra, que a gente envolva a nossa família nos serviços domésticos, para que todos possam fazer juntos e sobrar tempo para estarmos juntos, e que esse princípio que eu acabei de dizer seja algo ensinado na família e que todos possam desfrutar dessa riqueza. Terceira coisa, Pai, nos ajuda a termos conversas profundas dentro da nossa casa. Arranca a superficialidade dos nossos lares, Pai, para que a gente possa discernir os corações, para que a gente possa saber, Senhor, o que está no coração e na mente dos nossos filhos, dos nossos companheiros e companheiras, Pai, para que a gente possa viver o melhor de Deus nos nossos relacionamentos, para que os nossos filhos não prefiram as amizades do mundo, as amizades de fora, as amizades nocivas, mais do que as amizades nossas e de pessoas cristãs que nós colocamos dentro da nossa casa. Senhor, que não haja, Senhor, aquela falta que leva para uma curiosidade diabólica. Protege a mente dos nossos filhos. Protege o coração dos nossos filhos. Guarda eles, Pai, na concha das tuas mãos, Pai. Protegendo daquilo que é mal, das más conversas, das más influências, mas que eles estejam blindados por um ensino profundo, diligente, intencional que ocorre dentro do nosso lar. É o que nós te pedimos e te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ah, que delícia, né, meus amores? Ó, um beijo grande no coração de vocês. Aproveitem o dia. Hoje é sexta-feira, hoje é dia do fervo, né? Bora fazer alguma coisa gostosa com todo mundo, ter tempo cronológico e divertido. Faz aí a noite americana com hambúrguer, faz a noite francesa, sei lá, o que come na França, nuggets, pão, né? Faz a noite japonesa, mas decora a casa, se diverte, dá risada, joga um jogo, né? Torne prazerosa o entretenimento, né? A balada dentro da sua casa para que a balada lá fora não seja melhor. Beijo, fiquem com Jesus. Bora encaminhar essa live? Eu vou salvar e você vai encaminhar para umas 10 pessoas. Combinado? E vai convidar elas para o evento Educar Sem Surtar. Você já fez sua inscrição? Dia 29 de janeiro, 1 e 2, eu vou dar 3 aulas. Quem já participou das outras aulas sabe que é presença de Deus pura, ouro puro nesses encontros. Então, clica lá no link que está na bio, faça sua inscrição, esteja em oração e jejum por esse dia, por esse evento, e venha estar conosco na maior comunidade de mães aí intencionais, preparadas, que buscam conhecimento qualificado, especializado para educação de filhos, tá bom? Um beijo, faça sua inscrição. Você já fez? Quem já fez aqui, coloca aqui. Para o evento Educar Sem Surtar. Quem não fez, faz agora lá no link da bio, tá bom? Bora fazer sua inscrição e começar um propósito aí de oração e jejum. Depois, hoje eu não tô, mas eu vou fazer uns videozinhos, eu vou pôr lá no grupo do WhatsApp, para quem já está no grupo do WhatsApp do Educar Sem Surtar. Tá bom? Quem já tá lá, eu vou fazer um vídeo, eu vou colocar algumas coisas lá para vocês até chegar o dia do nosso evento. Combinado? E todo mundo sabe que quem tá nesses grupos do WhatsApp, uma semana antes do evento a gente entra num propósito de oração também e jejum, tá bom? Então esteja se preparando para isso aí, para a última semana de janeiro, nós vamos estar juntos em favor da nossa casa e da nossa família. Beijo no coração, até segunda. Até segunda não, bora pros stories.